Na sessão, o presidente da Comissão Municipal de Justiça Desportiva, Heber Sutili, foi convidado a apresentar os trabalhos desenvolvidos pela entidade. Sutili explicou que o objetivo de sua fala era expor à Câmara e à população a importância e o funcionamento da entidade. Então, senhores, o objetivo hoje aqui é expor para esta Casa de Leis e para a população como um todo o que faz a nossa comissão disciplinar. Manu, se você puder, inicialmente, eu trouxe algumas fotos para a gente não ficar aquele troço um tanto quanto maçante. Se você puder, Manu, colocar a foto 01 para mim. Esse é um trabalho que a gente faz de rede social, nós mesmos da comissão, né? Apenas para vocês terem uma ideia da importância do que é a Comissão Municipal de Justiça Desportiva. Ela foi criada por uma lei, a Lei Municipal de 2016, de minha autoria, aprovada por essa Casa de Leis. Então aí tem alguns tópicos. Ela fortalece o esporte local, garante a justiça, protege atletas e comunidade, promove jogo limpo, fair play, analisa e julga situações de indisciplina, brigas, agressões, uso irregular de atletas ou descumprimento de regulamentos. Com a CMJD, todos os atletas sabem que precisam jogar de forma correta e respeitosa, porque há regras claras a serem cumpridas. Os campeonatos municipais mais sérios e organizados e respeitados, quando existe uma comissão que garante que as regras sejam cumpridas. Evita injustiça, privilégios ou decisões parciais, porque todos têm o direito de recorrer e serem julgados de forma imparcial. Quando as regras são respeitadas, o esporte cresce de forma saudável e mais pessoas têm interesse em participar dos campeonatos e eventos. Basicamente, essa é a importância da nossa comissão disciplinar. Pode pôr a foto 2, Manu, por gentileza. Eu estive à frente da comissão de 2018. Embora a lei tenha sido proposta em 2016, efetivamente a comissão começou a funcionar essa época em 2018, por volta de setembro, outubro de 2018. Então aí, os números da comissão, da fundação, até enquanto eu estive à frente da mesma, tá? 2018 até o final de 2020, tá? Vocês podem ver, em 2018 nós tivemos 12 casos julgados, em 2019 aumentou para 61, e em 2020, 89 casos julgados. As punições, 123 atletas punidos, 6 equipes infratoras, 401 jogos dados como punição e 1.865 dias. Esse foi o trabalho da comissão nesse período que está mencionado ali. E nós adotamos, de 2019 em diante, até por proposição à época auditor, João Carlos Fortes, adotamos a substituição. Primeiro nós usávamos a questão da cesta básica. Então existe um artigo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 182, que diz que quando o desporto não é profissional, as penas elas têm que ser reduzidas à metade. Então o que nós fizemos? Nós, através da comissão, começamos a impor que nós aplicaríamos o 182 da lei, com a condicionante de que o atleta infrator, técnico, jogador, etc., cumprisse com a outra metade doando cestas básicas e, posteriormente, por essa ideia que eu mencionei antes, ração animal. Então, durante esse período, nós arrecadamos 181 cestas básicas, em torno de 2 anos e meio, e 560 quilos de ração animal. Essa foi a arrecadação naquela primeira gestão. Então, é só uma prestaçãozinha de contas, né? Eu não estive à frente desse período até o dia 19 de agosto agora, né? Não sei se por rixa política de quem tinha caneta ou não, mas enfim, eu não fiz parte e agora eu acabei retornando, certo? Relembrando aqui, em 14 de dezembro de 2020, como eu mencionei lá, o vereador Rodrigo Chupim, ele reconheceu, como todos os demais que à época faziam parte, então ele reconheceu e nos entregou uma moção de aplauso, certo? Pelo trabalho desenvolvido, esse que eu acabei de prestar contas para vocês aqui, certo? Aí temos a foto, então, né? Alguns dos vereadores presentes aqui, e estamos ali recebendo essa moção de aplauso, certo, gente? Então, acredito que isso é o reconhecimento daquela prestação de contas que foi realizada agora. A nossa comissão, já retomando ao ano de 2025, a nossa comissão, então, ela foi instituída
pelo decreto 10.560, agora, 2025, de 19 de agosto. Então, nós completamos aí, na sexta-feira passada, 1 mês de trabalho. A composição da comissão, senhores, sou eu como presidente, o professor Irapuã Nogueira, professor Irapuã, acho que tem 40 anos de aulas de educação física, seja no Estado, seja no município, seja no Mater Dei. É o auditor vice-presidente. O João Carlos Fortes é árbitro da Liga Nacional, da Federação Paranaense, tem vasto conhecimento. A Jaqueline Dalomo é a atual presidente da torcida camisa 6 do Pato Futsal. O Emerson Luiz Vilhalva é funcionário do Banco do Brasil e um dos diretores e mais atuantes no esporte da ABB. Nós temos o Thiago Martignoni, que também é da área de esportes do Grêmio Industrial Patobranquense. E nós temos uma vaga itinerante, que ela é do Núcleo de Prática Jurídica do Unimater, para que os acadêmicos que detêm interesse na área desportiva possam participar enquanto auditores e julgadores, claro que assistidos por nós, temos um pouco mais de experiência, mas também abrimos isso, né? Então, nós ainda temos o Fabrício Preto Guerra, do Grupo Mater Dei, né, filho do Dr. Guido Guerra, como procurador, e o Luiz Fernando da Rocha. O Dr. Luiz Fernando, ele é ex-atleta, ex-goleiro do Pato Futsal, advogado e detém vasto conhecimento. Então, essa é a equipe da Comissão Municipal de Justiça Desportiva. Nós temos ainda uma junta recursal para garantir o direito constitucional do duplo grau de jurisdição àquele que for apenado. Ou seja, não é nós que decidimos apenas, a gente vai lá, nós trabalhamos com todo o aparato jurídico de ampla defesa, contraditório, permitimos falar, adotamos a informalidade, e ainda assim, se a pessoa não estiver contente com o nosso julgamento, nós possibilitamos a ela que promova o recurso. O recurso, então, o Endrigo Vicente Feron, a Rosana Marcarini, o Adão Santos da Silva, o William Antônio Pires e uma vaga itinerante da União de Bairros. Certo? Nós temos aí membros de arbitragem, membro da secretaria e União de Bairros, para ficar uma coisa democrática, né? Essa é uma foto de um julgamento que aconteceu agora, no início do mês de setembro, dia 13 de setembro, salvo engano. Vocês podem ver o professor Irapuã, o Emerson, o João Carlos Fortes, eu e o procurador Luiz Fernando da Rocha, certo? Me permita, passado esse histórico, essa comissão de 2025, eu quero dar uma noção para os senhores. Em 30 dias de funcionamento da comissão, nós já tivemos 4 julgamentos, certo? Nós tivemos 4 julgamentos, em 30 dias. O primeiro deles, é esse que eu trouxe para os senhores ali, ó, é o Interbairros de Futsal, bairro Novo Horizonte, bairro Jardim Floresta. É uma situação, senhores, onde nós temos um cartão amarelo, nós temos um vasto xingamento com inúmeras palavras de baixo calão, nós temos uma agressão por trás, um soco na altura do pescoço do árbitro, nós temos uma nova expulsão, aliás, nós temos a expulsão, então, e aí nós temos ainda a ameaça que foi proferida enquanto esse auxiliar técnico permanecia na arquibancada do ginásio, né? Então, esse caso ele foi julgado no dia 3, vocês podem observar ali a gravidade como foi. Logo na sequência eu vou mostrar para os senhores ali que existiu até uma demonstração de organização e preocupação, existiu até suspensão preventiva. Então, vocês podem observar ali, esse atleta foi condenado, senhores, 210 dias, multa de R$800, 50% em cesta básica, 50% em ração animal, 4 jogos, facultando o cumprimento da pena em 2 jogos, aplicação do 182 que eu falei para os senhores, o pagamento de uma cesta básica e 20 quilos de ração animal. Então, vocês vejam o primeiro processo que nós pegamos, a gravidade da situação, né? E vejam a quantidade de bem social que a nossa comissão consegue fazer em apenas um caso. Então, nós temos ali R$800 em arrecadação de cesta básica e ração animal, gente. É muito interessante, depois mais 20 quilos e tudo mais. O segundo caso que nós temos ali é um caso de reclamação, de inscrição irregular de atleta. Sabe? Quer dizer, a comissão tinha poucos dias e já levantou essa questão de irregularidade. Quer dizer, nós não atuamos apenas nas agressões e tudo mais, nós atuamos também
na questão de regulamentação das competições. E o detalhe é o seguinte, esse auxiliar técnico punido, ele não é que ele fica fora desse campeonato, certo? Nós temos um convênio, estamos celebrando agora com o Grêmio, com a União de Bairros, a Secretaria de Esportes, a ABB e a Alpes, Brandão, salvo engano, a Alpes é a antiga, atual futebol amador, né? Nós temos um convênio, então o atleta que está apenado pela comissão disciplinar, ele não pode atuar em nenhum desses campeonatos. Não é só nesse aqui, não é só nesse, é em todos os campeonatos, particulares ou públicos, daqueles que estejam conveniados com a comissão disciplinar. Certo? Bom, o segundo caso, gente, que nós julgamos na terça-feira passada, só para vocês terem uma ideia do quanto a nossa comissão é justa, esse já é dos Jogos dos Trabalhadores. Nós temos ali uma transação infracional. Aquela questão de quando você vai no juizado, pequenas causas aqui, juizado especial criminal, você faz aquela transação numa infração de menor potencial ofensivo, você vai lá e paga a cesta básica, popularmente o pessoal fala, nós aplicamos isso também, um dispositivo de lei. Vocês podem observar ali que um atleta, proposta a transação infracional, ela foi aceita, obrigado a pagar R$250 em ração, R$250 em cestas básicas. Manu, a próxima foto então, olha aí, ó. Essa é a foto de apenas um julgamento, esse é o Wagner, da Compato, nós temos um convênio com o Wagner, da Compato, arrecadamos ali, ó, são 100 quilos de ração, num único julgamento, e doamos para a Compato dá a destinação necessária. Aí nós temos o Matheus Signor, que é nosso secretário, promovendo a entrega para o representante da ação social, das cestas básicas recebidas apenas em um único julgamento. Certo? Para vocês terem uma ideia da seriedade da nossa comissão, e que o nosso objetivo não é apenas punirmos as pessoas. Essa é uma orientação que nós temos no nosso Instagram, onde diz que pode haver a suspensão preventiva de atletas, de participantes da disputa desportiva. Pode passar, Manu? Vocês observarem aí, ó, esse caso que eu trouxe à tona para vocês aqui, da agressão, soco, ameaça de morte, xingamentos com palavras de baixo calão, o auxiliar técnico ele foi punido preventivamente. O que é isso? Automaticamente, como se ele já tivesse sido julgado. Como é um caso muito grave, ele ficou proibido de participar das competições enquanto ele não fosse julgado, certo? E mais, como se tratou de uma ameaça à integridade física dos árbitros e até mesmo à vida de um deles, nós proibimos ele de permanecer no recinto. Certo? Então, se um dos 3 árbitros, os nomes estão preservados, obviamente, não é interesse em expor ninguém, mas sim mostrar o nosso trabalho. Se um dos 3 árbitros estivesse atuando em qualquer campeonato, só para concluir, senhor presidente, em qualquer campeonato, em qualquer modalidade, não era permitido a esse cidadão permanecer. Por quê? Porque é o nosso objetivo também zelar pela integridade das pessoas que participam do esporte, e aí então inclusos os árbitros, anotadores, organizadores, atletas e demais, e também pelo local da prática desportiva.